Está começando agora mais um episódio do podcast Justificando. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, amigas e amigos do Just. Como vocês sabem, eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just. Estamos chegando a 2 meses de quarentena. Eu e Mabô gravando virtualmente. Hoje Mabô voltou, não esteve conosco no programa passado, mas seguimos aí, Mabô. Como que você tá? Tô bem, a gente continua aqui gravando, remotamente o programa, fora do estúdio, com as nossas outras ferramentas. Graças à ajuda da Filmes de Rei, que é a produtora que faz toda a edição aqui do programa. Então eu queria agradecer primeiramente a Filmes de Rei por possibilitar que a gente grave nessa quarentena. E acho que o que a gente queria principalmente pedir é que se tem algum tema que vocês gostariam de ouvir nesse período da quarentena, que a gente ainda não abordou, manda pra gente no redação@justificando.com, que a gente tá sempre aberto a sugestão pra montar os programas. E eu tô um pouco já estafada desse tema de... Da pandemia, né? Tô um pouco cansada, eu imagino que... acho que tá todo mundo meio estafado. Então, gente, manda aí a criatividade de vocês, ajuda nós. A gente precisa de uns respiros, né? É isso, e conteúdo bom não tá faltando, porque semana passada a gente teve um especial com o Pedro Serrano sobre política, pandemia e vidas iguais. Antes a gente teve sobre colapso no sistema prisional durante a pandemia, e ainda sobre pandemia veio aqui conosco o Rubens Casara para falar sobre sociedade sem lei e pós-democracia. Ou seja, gente, conteúdo não tá faltando, vale muito a pena, mas eu já queria falar para você que muito obrigado para você que nos escuta aí às 9 horas da manhã na Rádio Brasil Atual em São Paulo e região, e para você que está nos acompanhando aí talvez pela primeira vez, já sabe que você pode seguir a gente no seu play de podcast favorito, e a gente vai estar aí com novos episódios na sexta-feira ou quinta-feira à noite, dependendo aí do andar da carruagem. Bom, essa semana a gente vai entrar num tema que acho que não saiu da boca do povo desde as eleições de 2018, que são as famigeradas fake news. E para falar desse tema trouxemos Natália Viana, que é jornalista há 20 anos, diretora e cofundadora da agência pública e jornalista investigativo. Ela é autora e coautora de 4 livros sobre violações de direitos humanos. São eles Os Plantados no Chão, Jornal Movimento, uma reportagem e habeas corpus, Que se apresente o corpo, O Bispo e seus tubarões, sobre o impeachment do Fernando Lugo no Paraguai. E é isso aí. Natália, eu fico muito honrado com a tua presença, sou um admirador absoluto do trabalho da agência pública. Eu acho que somos mídias aí parceiras, irmãos nessa empreitada aí pela democracia, e muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você. A gente acompanha que vocês republicam o nosso conteúdo e é muito bom porque para a comunidade jurídica, né? Então a gente que agradece, obrigada pelo convite. Muito massa. Bom, gente, além da Natália, temos no programa Laura Moraes, que é coordenadora de campanhas da Havas no Brasil. A Laura é formada em Direito pela PUC São Paulo e ela pesquisa o impacto da desinformação no Brasil e em outros países do mundo e a interferência nos processos políticos na área da saúde, inclusive na crise do coronavírus. A partir desses dados, ela está coordenando algumas ações de advocacy, está promovendo um empoderamento legislativo no tema, uma pessoa que acho que tem muito a contribuir aí nesse debate para a gente entender melhor, assim, como combater as fake news. Seja muito bem-vinda, Laura. Muito obrigada, gente, pelo convite, pelo espaço. Para a gente é super gostoso conseguir agora alcançar um outro público diferente do que a gente já tem, então, em nome do nosso movimento, agradeço bastante pelo espaço. É isso aí, então, podemos começar nosso programa. Roda a vinheta, Renan. Então, gente, no programa de hoje a gente está vivendo aí uma sociedade no qual a gente está com um pouco de dificuldade de encontrar aquilo que é verdade, o que é mentira, dado tantos absurdos. Não foi à toa que no ano de 2016 a Oxford elegeu como a palavra do ano a pós-verdade, mas a pós-verdade já sumiu aí no meio de tanto caos que a gente está vivendo, e a gente vem nesse momento, acho que talvez pela primeira vez, né, Mabô, a atacar o tema de fake news
exclusivamente sobre esse tema. A gente já falou, claro, sobre pós-verdade, a gente já questionou muitos temas correlatos, mas pela primeira vez a gente trouxe duas pessoas incríveis que possam contribuir bastante no tema. E eu já queria começar abrindo com uma pergunta, assim, que muitos políticos passaram a utilizar o termo fake news para as notícias que os desagradam, né? Politicamente os desfavorecem. Primeiro, como vocês conseguem definir uma fake news e como distinguir fake news de exageros que sempre existiram sempre na mídia, em tudo que é lugar? Olha, eu acho que eu posso falar bastante disso, porque eu, junto com a Cristina Tardáguila, fui uma das pessoas que trouxe o fact-checking para o Brasil em 2014. Não existia aqui o fact-checking. E os fact-checkers, eles, para começar, não gostam do termo fake news, justamente porque ele pode ter um uso, ele já ficou notório tendo um uso que foi politizado, foi pelo Trump, né, assim que ele foi eleito, atacar a imprensa, né. Então, assim, o termo preferido é desinformação, e desinformação abarca tudo isso, embarca também o que é exagero, embarca também o que é sensacionalismo, embarca também, inclusive, o que é paródia, mas que não se diz como tal. Embora isso, enfim, não seja o termo favorito, né, não seja o melhor termo, fake news seria aquele fato que é falso mesmo, é totalmente falso. Se você olhar a gradação da checagem de fatos, você tem várias gradações até você chegar no falso mesmo, ou seja, você pode comprovar com dados e fatos que aquela informação é inverídica. Agora, para um debate, principalmente para um debate legislativo, é um termo que só atrapalha, não ajuda. Uhum. E aí, mas já aproveitando, então você está falando dessa gradação, como é que funciona um trabalho de checagem de fatos? Como que se dá essa gradação? Olha, a Pública, a gente começou uma iniciativa de checagem de fato em 2014 e fizemos checagem de fato até as eleições de 2018. Depois de 2018 nós paramos de fazer fact-checking porque todo mundo já estava fazendo e a agência pública tem como missão inovar, né? Começar o que os outros não estão fazendo e cobrir temas que não estão sendo cobertos. Então a gente sentiu que já estava bastante bem cuidado, já tinha muitos jornalistas fazendo isso, não tinha por que a gente continuar. É um processo muito complicado. A quantidade de informações que podem ser checadas é infinitamente menor da quantidade de informações falsas e desinformação que acontecem. Porque, basicamente, você precisa pegar uma informação que é checável, que não seja uma opinião, que alguém expressando uma coisa que se pretende verdadeira, que tenha fatos, que tenha dados, pode ser balançados com fontes oficiais ou com fontes primárias. Para vocês terem uma ideia, quando a gente estava no nosso último ano em que a gente estava fazendo checagem de fatos, uma checagem demora cerca de 2-3 dias para ser feita por um repórter. É uma coisa que você demora muito para você entender as nuances de cada uma das informações e conseguir, de fato, dados confiáveis. Você tem checagens que ficam meses até você conseguir. Você precisa pedir lei de acesso à informação para ver se aquele documento realmente diz aquilo. Você precisa recorrer à lei de acesso à informação, buscar fontes, buscar entrevistas. Então, é um trabalho jornalístico, é um trabalho de jornalismo investigativo por excelência. Se vocês me permitem uma incursão também nisso, né? De fato, a gente, por exemplo, trabalha muito com a palavra desinformação. Fake news é o comum, o popular, como as pessoas entendem, mas o desafio de dialogar, por exemplo, com o Poder Legislativo, conseguir chegar num lugar comum que não seja muito abrangente, né? Então, independente da medida que um projeto de lei vai tomar, se ficar muito abrangente, você começa a entrar em monitoramento de opinião das pessoas, né? Pisar em lugares difíceis. Ou, por exemplo, em coisas que simplesmente não são verificáveis, como a Natália falou. Se não é verificável, está em outra seara de classificação, né? Então, para fins dos nossos estudos, por exemplo, que a gente tem como meta entender o alcance, entender o impacto e poder contribuir com processos de diálogo com a sociedade, diálogo com os legisladores, por exemplo, a gente usa um conceito um pouquinho que a gente acha que é mais enxuto, que é conteúdo falso ou enganoso, que seja passível de verificação e que possa causar dano público, possa causar dano, né? Não pode ser individual, um dano coletivo que seja. É difícil em termos jurídicos, porque o nosso ordenamento jurídico ele é específico, tem palavras que não estão ainda no uso dos nossos juristas, advogados e juízes e tudo mais. Mas é como a gente usa hoje para conseguir olhar e falar o que a gente filtra aqui para delimitar um pouco o nosso olhar e não alcançar muito mais do que a gente quer de fato, né?
Uhum. Ô, Laura, aproveitando que você mencionou projetos de leis, em que pé anda um projeto de lei que está agora sob consulta pública, que trata dessa questão das fake news, da desinformação, enfim, você considera ele um projeto positivo? Qual que é a sua avaliação sobre esse trâmite? A gente está vivendo um cenário novo, né? Tem milhares de projetos sobre desinformação e sobre fake news de maneira mais abrangente no Congresso. Esse especificamente é um que nós estamos escolhendo contribuir para o processo, então a gente tem participado da consulta pública. É um projeto de lei que está público, ele vai ficar, foi anunciado que ele vai ficar disponível para que o público possa se engajar até o dia 18 do próximo mês, de junho. O nome dele é Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência. O número que está, ele foi protocolado já, um texto, o número é 1429 de 2020, o texto que foi protocolado. Mas há um novo texto sobre consulta que foi construído depois de já escutar alguns atores do processo. Como nesse momento o Congresso Nacional está funcionando em outro regime, você não consegue ir lá fisicamente participar de uma audiência pública ou de comissões, por exemplo, ele está realmente funcionando num regime diferente, os deputados autores do projeto abriram esse espaço de escuta da sociedade civil. Então, acredito que enquanto essa consulta pública estiver acontecendo, que o texto original protocolado não será votado, né? Porque é importante que as pessoas possam participar e contribuir com o texto. Na nossa visão, ele avança por uma série de motivos, tem ajustes a serem feitos, ajustes finos, mas a gente acha que ele avança, primeiro porque é diferente de todos os outros projetos, porque não criminaliza e não vem na ótica da criminalização, que na visão da nossa organização é negativa, e não só é negativa, é ineficaz. O que a gente acha que é bastante importante nesse projeto, e que são soluções que a gente tem dialogado bastante, é amplificar o alcance de informações verificadas para os usuários que foram alvo de desinformação. A gente pode ficar horas aqui conversando, inclusive, só sobre essa medida, por exemplo. Ele traz medidas de transparência, proíbe bots que não sejam rotulados, ou seja, contas que você não sabe que é um robô, mas que está ali dialogando com você. Mas a medida que a gente tem visto como a mais importante, a mais forte, é essa que envia para as pessoas as correções, as verificações, a gente pode usar um termo que melhor agradar, feitas pelos verificadores de fatos, para todo mundo, porque um desafio que a gente notou quando a gente começou a estudar o impacto das fake news e como que as pessoas estavam absorvendo aquilo, é que as pessoas não têm acesso às verificações. Você demanda muito do usuário para que ele receba uma coisa no WhatsApp, são muitas coisas que a gente recebe todos os dias, vá até a página, por exemplo, da Pública, ou de outro verificador, ou de um jornal, pesquise para ver se já tem uma verificação, para entender se aquilo que ele está lendo ou ela está lendo tem fatos verdadeiros naquilo, se aquilo tem base científica, se pode ser uma coisa que está levemente manipulada, tirada de contexto ou não. Não, e mesmo para fazer tudo isso, a pessoa já teria que ter um certo senso crítico de pensar, puta, será que talvez possa não ser verdade? E a gente sabe que nem todo mundo, quando chega um link no WhatsApp, vai ter esse pensamento, né? Claro, é difícil. Como a Natália falou que leva, em média, 2 dias para verificar uma informação. Então, imagina um usuário que não tem conhecimento de como funciona um jornalismo investigativo, ter que fazer isso com tudo que ele recebe no WhatsApp todos os dias. E o alcance disso, né? Como que você consegue chegar nessas pessoas? Eu não sei qual que é, por exemplo, o alcance da homepage da agência pública, mas certamente é infinitamente menor do que o alcance de cada fake news viralizada que vocês verificam. E fica uma disparidade muito grande entre o alcance da desinformação na plataforma e o alcance da verificação de fato do checador. E a única pessoa, a única entidade, a única organização que conseguiria equalizar isso de maneira rápida e eficaz e de maneira um pouco mais equânime mesmo, né, alcançar todo mundo, são as plataformas, porque elas conseguem saber quem recebeu a desinformação original, elas conseguem entender para onde que aquilo viajou. Então a gente vê essa medida com bons olhos, porque combate desinformação com mais informação e não com medidas draconianas arcaicas, né? As plataformas, você está falando Facebook, Twitter, é isso? Isso, plataformas de redes sociais, Facebook, Twitter, mas também
inclui as plataformas de mensagem instantânea, como WhatsApp, Telegram, Signal, etc. Ele é um projeto que se propõe abarcar as duas coisas, o que é um desafio bastante grande. Assim. Como que se chega em mensagens por WhatsApp, né? Você recebe de forma privada e como que ele vai colocar uma verificação na notícia? Isso aí seria bem inovador. A gente vê o Facebook tentando dar seus pulos, o Twitter, mas meio WhatsApp, tardiamente, né? Tanto estrago, eu sinto que veio depois meio de um golpe com um do jeito que foi. Então, eu lembro que a coisa começou acho que ficar um pouquinho mais feia quando o Zuckerberg foi chamado lá no Congresso americano, né? Mas antes disso, estava uma festa do caqui, enfim. Gostaria de complementar sobre o projeto de lei. Eu acho que esse projeto de lei ele tem um mérito porque ele é focado nas plataformas. No entanto, qualquer projeto que tente determinar esse tipo de conceito, fake news, verificação de fatos, que tente regular a informação, eu não vejo com bons olhos, eu acho que a maioria dos jornalistas não veem com bons olhos, pode sempre ser desvirtuado no futuro. Esse projeto de lei, quando ele foi apresentado, ele tinha inclusive um artigo que determinava o que era um checador de fato, que é uma coisa assim que me dá arrepios só de pensar. Eu sei que isso foi retirado, hoje em dia não tem mais, mas eu acho muito ruim qualquer tentativa de regulação de conteúdo. Eu acho que isso teria que ser muito mais bem discutido, tá? Eu espero que seja melhor discutido. A única coisa que eu acho que sim, as plataformas precisam ser reguladas, mas talvez não por aí. As plataformas elas precisam ser reguladas como qualquer transmissor de informação, como a Rede Globo e ser tidas como responsáveis pelo conteúdo que se veicula na plataforma. Eu acho que tinha que começar por aí, acho que tinha que ter um olhar para as plataformas muito mais do que especificamente fake news, especificamente neste momento de pandemia, que é quando os legisladores sentem que tem que fazer alguma coisa e começam a agir, e muitas vezes de maneira atabalhoada. Uma informação que eu acho absolutamente chocante é que hoje em dia já tem 21 estados do Brasil que estão propondo projetos para multar quem divulga fake news, vários multando pessoas, vários multando organizações ou tentando multar, e muito recentemente, em resposta a esses estados, o Ceará é um caso notório, estabeleceu uma agência de checagem do governo, que é uma coisa que vai contra todo e qualquer princípio da checagem de fatos, porque tem um princípio, um código de conduta de uma associação internacional, um governo não poderia ter uma checagem de fatos. Um dos influenciadores bolsonaristas mais próximos disse: por que a gente não pode ter uma checagem de fatos? Por que a gente não pode ter uma agência? Então você imagina uma agência federal do governo Bolsonaro fazendo checagem de fatos. Esse é o tipo de zona cinzenta em que a gente pode olhar quando legisladores, pessoas que não são jornalistas tentam legislar sobre coisas que é do conteúdo de informação. Eu não acho que a desinformação se combate por lei, tá? Me desculpem. E a gente podia já aproveitar, então, e seguir para falar, no contexto de pandemia, como que as fake news ou as desinformações, melhor dizendo, influenciam o modo que a doença é tratada pelas autoridades? Então, a gente estudou o impacto da desinformação recentemente, acabou de sair um estudo, e a gente chegou em dados que foram bastante assustadores quando chegou no final do estudo. Que 94% da população que é usuária de internet, ou seja, 9 em cada 10, tinha recebido pelo menos uma notícia falsa sobre o coronavírus. E que destes, a grande maioria tinha acreditado em pelo menos uma, 7 em cada 10. Então, isso representava mais ou menos 110 milhões de pessoas. Isso só no cenário que a gente estudou, que eram algumas notícias falsas, as mais viralizadas naquele momento e tudo mais. Então, além de lidar com um cenário de um vírus mortal que é desafiador e que impacta na economia e que precisa de uma mudança cultural muito forte na sociedade de maneira muito rápida, os governos no mundo estão tendo que lidar com a infodemia, né? Com esse tsunami de desinformação sobre coronavírus. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a grande maioria dessas desinformações, elas dão orientações equivocadas de ou como as pessoas poderiam se curar,
ou questionando a veracidade do vírus, né, a mortalidade, os dados, ou como elas podem se autodiagnosticar. Quando a gente falava sobre democracia, isso parecia que era uma coisa muito distante da realidade de cada pessoa. Agora, você imagina, se dessas 110 milhões de pessoas que acreditaram numa notícia falsa sobre fake news, se só 10% delas agirem, tomarem ações concretas de como elas vão se curar ou se cuidar em relação ao coronavírus, elas podem não só impactar a própria saúde e eventualmente adoecerem e falecerem, como a saúde coletiva. Um dado que saiu hoje, a gente viu uma matéria dizendo que na Bélgica, aqueles telefones públicos de atendimento de emergência sobre envenenamento por substâncias tóxicas, subiu 15% o número de pedidos de socorro por envenenamento por substâncias como água sanitária durante o coronavírus, que é uma das notícias falsas mais viralizadas, que as pessoas deveriam tomar água sanitária para curar o vírus. Então, a própria OMS declarou que esse era o segundo desafio depois do vírus, era lidar com a desinformação sobre ele. E aí a gente, de novo, pensa como que a gente consegue fazer com que as pessoas recebam informação que seja desenhada para aquele problema, porque qual que você trouxe, André, no começo, que quando você entra no Google procurando sobre cura, ele diz, não, entra aqui no site do Ministério da Saúde ou entra aqui no site da OMS. Se você entrar no site da OMS e do Ministério da Saúde, ele é difícil de navegar e não necessariamente ele está verificando a história falsa que você está tendo contato. Então, de novo, pode ajudar, mas é altamente ineficaz. Enquanto isso, a gente tem estudos, insuficiente, a gente tem estudos dizendo que quanto mais as pessoas são expostas a verificações de fatos, menos elas passam a acreditar em fake news. Contanto que isso seja de fato desenhado para aquela notícia falsa que ela está vendo, aquela informação que não é cientificamente comprovada. Então, é um desafio enorme e a gente tem tentado dar voz aos médicos, aos profissionais de saúde que estão apavorados e que estão sentindo na ponta esse impacto. Eu acho que eu vou complementar o que a Laura está dizendo. No Brasil, isso é pior, né? Porque a gente tem o governo federal espalhando informações duvidosas. Né? Então, eu acho que o nosso problema o buraco é um pouco mais embaixo. Eu não sei, claro, eu não sei de fato com relação se as 5 maiores, a gente acompanha, depois que a gente parou de fazer fake news, hoje em dia a gente investiga redes. A gente tenta investigar quem que são os grupos, quem que são as contas, quem que são os robôs e quem que são as hienas, quem que está trabalhando conjuntamente para espalhar desinformação. O tipo de desinformação que dizia que você pode se curar com isso ou com aquilo, era uma coisa que estava se sobressaindo muito no começo, antes dos bolsonaristas que atuam na rede se unirem e atuarem muito conjuntamente, muito concertadamente. Isso a gente conseguiu documentar para espalhar desinformação. Então, algumas das desinformações são, primeiro, a falta da eficácia do isolamento social, que é uma coisa que o mundo inteiro, há milhões de estudos que comprovam a eficácia. Há um discurso de que ele não é eficaz, que a cloroquina é um remédio que vai salvar todo mundo. Também não há comprovação de que a cloroquina vai fazer tanto efeito. Questionamento dos dados oficiais. Agora, isso não é qualquer pessoa em qualquer rede. Quem está espalhando isso é o presidente da República, são os filhos do presidente da República, são ministros de Estado. E a Secretaria de Comunicação do governo federal. Então, nesse sentido, você tem uma organização que está espalhando desinformação que vem do topo. Não é uma coisa orgânica que está na sociedade, embora também haja isso. Mas o que é mais sério, que está levando as pessoas a receberem informações completamente conflituosas, são ações de pessoas públicas, de figuras públicas, muitas que têm os salários financiados por nós. Então, eu acho que também há uma outra coisa, e aí, nesse sentido, eu acho que a melhor coisa que o Congresso fez nesse governo foi a CPI das fake news, que conseguiu avançar muitíssimo. Infelizmente, nesse momento, eles estão com as atividades suspensas, mas a CPMI das fake news vai ter que investigar o governo, vai ter que investigar essas pessoas, porque elas estão causando mal para a saúde pública. E de maneira organizada, não é porque eles acham, há uma organização por trás disso.
Natália, aproveitando que você falou dessa organização e que vocês têm se voltado um pouco para isso, será que você podia... Eu sou muito ignorante nesse assunto. Eu não sei como que funciona exatamente um bot. Você poderia explicar como é que eles são utilizados para acelerar essa circulação de notícias falsas? Tem que ter grana? Eu não entendo exatamente assim, como é que alguém consegue contratar uma rede tão ampla de perfis falsos para sair postando. Você tem dois ou três tipos de coisa. Um bot mesmo, um robô mesmo, é um robozinho no Twitter que simplesmente retuita qualquer hashtag. Então, quando vocês entram lá e está escrito "O Brasil não pode parar", por exemplo, que é uma campanha que chegou a ser contratada pela Secretaria de Comunicação, né, e que depois foi suspensa, depois que o Ministério Público agiu, eles fizeram um vídeo que era "O Brasil não pode parar", contra o isolamento dos estados. Houve uma hashtag, ela foi subida por robôs. Então, os robozinhos, alguém, uma pessoa real, sei lá, o filho do Bolsonaro, fala, vamos subir a hashtag, aí o robozinho do Twitter fica tweetando até a hashtag chegar nos trending topics. Não é à toa que, embora a popularidade do presidente esteja em queda, e as pesquisas mostram isso, todos os dias ou a cada 2 dias, se você for olhar os trending topics do Twitter, 1 ou 2 em apoio ao Bolsonaro, estou com o Bolsonaro, fechado com o Bolsonaro, isso é robô mesmo. Você tem uma outra coisa que para mim é um pouquinho mais perniciosa, que são eles chamam de avatar, são perfis falsos, isso tem zilhões. Muitas vezes, se você for olhar, isso inclusive no meu Twitter eu publiquei, eles pegam a mesma frase, a verdade é que você deturpar, você dá uma impressão que tem muita gente achando a mesma coisa, é muito barato. Você tem, sei lá, um estagiário ali que tem, sei lá, ele controla 200, 300 contas falsas e aí ele vai lá e joga tudo ali. Isso tudo é articulado, pelo menos a gente sabe que nas eleições foi articulado via grupos de WhatsApp. No grupo de WhatsApp, eles dão orientações, eles falam, vamos atacar essa pessoa, vamos subir essa hashtag, vamos direcionar para esse ou para aquele lado. Até aí até onde eu sei, né? Até onde eu posso dizer, porque acompanhamos. Legal, obrigada pela explicação. Quer complementar, Laura? Eu super queria, porque a Natália explicou perfeitamente, e tem uma coisa que é importante a gente falar, é porque esse tipo de comportamento, ele acontece e ele é propício e tem esse alcance porque faz parte também do modelo de negócio das redes sociais que a gente fique o mais tempo possível com os olhos na tela. A calibragem do algoritmo, que é uma inteligência artificial que está ali o tempo todo olhando o nosso comportamento, medindo o que a gente faz, a calibragem dele é uma calibragem voltada para o lucro da plataforma. Quanto mais tempo a gente passar com o olho na tela, melhor é. E essas redes, esses robôs, essas redes coordenadas de comportamento inautêntico que a Natália citou, elas fazem exatamente isso, elas conseguem brincar com o algoritmo e fazer com que ele ajude a gratuitamente também promover um conteúdo de desinformação, porque aquela inteligência entende que as pessoas querem muito ver aquilo porque elas estão falando muito sobre aquilo. Então você acaba criando uma roda de conversa falsa entre um monte de robô que para um cidadão normal, um usuário comum, você olha aquilo e parece que você é a única pessoa que não está falando sobre aquilo. Isso influencia no comportamento, né, de grupo e não só isso. Isso que a Natália falou sobre custar muito pouco, é muito legal a gente trazer esse paralelo com a TV que a Natália trouxe, porque, por exemplo, propaganda manipuladora de estados, de governos, de partidos políticos sempre existiram, e a TV e foi também um espaço em que isso acontece, mas se você quiser atingir milhões de pessoas na TV, custa caríssimo, é um negócio que não é todo mundo que consegue fazer, mas você consegue, com uma rede estruturada na internet, com muito pouco dinheiro, alcançar milhões de pessoas muito rapidamente. E essa gente, uma das formas novas de censurar as pessoas, porque se a gente colocar um de nós aqui numa sala, e você está tentando falar alguma coisa e a gente encher essa sala com 1 milhão de pessoas falando outra em cima de você, você não consegue ser ouvido, você não consegue ter espaço. Então, existem milhares de maneiras de censurar um discurso, ou censurar uma opinião, ou censurar a ciência, por exemplo. E essa forma de censura moderna, que é a censura pelo barulho e pelo volume de coisa com comportamento coordenado, ela é muito assustadora. Nossa, eu queria indicar para os nossos ouvintes também, no Twitter, tem lá um perfil do Twitter que é muito legal, que chama Bot Sentinel. E ele faz uma análise daqueles assuntos que subiram para o Trending Topics, ou seja, subiram para os assuntos mais relevantes do dia por meio de robôs.
Então ele manda uma mensagem lá, ele faz um tweet, olha, esse conteúdo aqui, ele tá subindo em razão de robôs. Então vale muito a pena, quem quer seguir aí é @botsentinel, vale muito a pena. Queria fazer uma propaganda também de uma coisa que começou recentemente, que é sensacional, chama Sleeping Giants Brasil. Vocês ouviram falar? Não, o que é? Conta, por favor. Maravilhoso. Maravilhoso. É uma conta anônima em que eles vão nos sites que são comprovadamente de fake news, e aí comprovadamente mesmo. Por exemplo, o Jornal da Cidade Online, ele é um site que espalha fake news, que é ligado, inclusive, à viúva do Ustra, uma investigação que o Aos Fatos fez e publicou, a viúva do coronel Ustra. Como chama o véia site? que tá por trás tá me zoando. Não é que está por trás, os fatos, né, a Taina Long, ela conseguiu demonstrar que eles recebem anúncio basicamente em parceria com um outro site que é da viúva do Ustra, que chama não é tortura, é terrorismo nunca mais, um antigo que ela tem há séculos. Nossa, nem sabia. Terrorismo nunca mais, exatamente. Ou seja, eles têm uma relação tão próxima que eles dividem o dinheiro dos anúncios do Google. E aí, o que vai? Esse é uma conta de Twitter, porque o anúncio do Google, a empresa não escolhe exatamente onde ela vai, ela escolhe quantos cliques ela quer. E aí, mas não aleatoriamente, né? O algoritmo do Google vai distribuindo o anúncio por diversos sites. Então, vai parar nesse site, que é um site de fake news, anúncio da Samsung, anúncio tem várias empresas, Dell, vão para lá, sem a empresa saber. Esse Twitter, ele vai lá e expõe as empresas e fala, olha, o seu anúncio está sendo exposto neste site, e esse site é um site de fake news. E é super legal, está dando resultado, várias empresas estão bloqueando, e aí você corta pela raiz, né, o site de fake news. O financiamento vai sendo podado, não é isso? Totalmente. Agora, a Laura, ela tem razão, e aí você tem um problema grande, porque você tem... uma das coisas que eu não gosto, eu não sei como resolver, tá? Resolver o problema das fake news. Mas eu não gosto eu acho que as plataformas, elas tentam terceirizar a sua responsabilidade. E aí elas falam assim, não, vamos contratar fact-checkers para checar. Não, vamos contratar não sei o que lá. Elas criaram esse problema. E elas criaram esse problema porque é o seguinte, as plataformas lucram com a desinformação, com o medo e com a paixão. Ela lucra com os extremos. Porque tudo que grita é o que ganha volume. E é o que ganha volume que é o que te deixa viciado naquilo. Então as plataformas, elas não se empenham mais para combater fake news, porque é a raiz do algoritmo delas é a desinformação, é a paixão, é o ódio e é a paixão absoluta. Mexer com as emoções, né? Exatamente. E isso traz consequências que, obviamente, acho que elas não imaginavam, mas traz consequências reais. Então, acho que elas têm que ser muito mais cobradas e para elas agirem, entendeu? Porque aí você pega e fala assim, não, os jornalistas vão resolver. Os fact-checkers vão resolver. Eles contratam os fact-checkers. Culpa do fact-checker. Então, aí você pega, a gente não faz isso, mas assim, eles checam o conteúdo do Facebook, dizem que é falso e são atacados por isso. Ninguém está atacando o Facebook, vão atacar os jornalistas que estão checando. E o que é muito louco é que na época da eleição do Trump, eu lembro que teve uma matéria da Globo News que eles foram lá numa pequena rádio, lá em Veles, no interior da Macedônia, com alguns jovens assim, de 19, 18 anos de idade, e eles eram um centro de produção de notícias falsas, que montavam sites no WordPress e eles aprenderam a ganhar dinheiro com isso. Primeiro, eles começaram a tentar manipular o público da Hillary e do Bernie Sanders. E eles viram que eles tinham uma dificuldade de fazer isso, porque era um público que era um pouco mais qualificado e não caía tanto nas fake news. Só que a questão deles era puramente dinheiro. E aí eles foram e começaram a inverter a lógica e jogar para os trumpistas. E aí eles falam, se os americanos são estúpidos, acreditam em tudo. E na época eles estavam começando a aprender essa ferramenta. Isso são eles que falam, não sou nem eu. E aí é muito interessante porque eles estavam tentando ganhar dinheiro, algo em torno de $20 mil por mês, o que para uma grande empresa não resolve a vida.
Mas se você está falando de um grupo de jovens, é um valor incrível que você ganha com fake news, né? E aí, o jornalista pergunta para eles lá, e aí, e esse dinheiro, vocês estão ganhando $20 mil, vocês estão felizes? Eles falam, a gente tá, mas o Google tá mais feliz ainda, o Facebook tá mais feliz ainda, porque eles estão ganhando mais dinheiro do que eu, que eles ganham com as plataformas de AdWords, enfim, então é muito interessante que isso aconteça. E aí, eu queria já buscar, já que a gente já está falando desses nichos que recebem as notícias, as pessoas, quando elas estão nas redes sociais lidando com essas notícias e assuntos políticos, elas estão procurando um viés de confirmação, validação de grupo, elas estão procurando se informar. Por que se dá isso? Por que tem 70% a mais das notícias fake news tem mais relevância do que as notícias convencionais? Eu acho que não tem uma resposta única para isso. O viés de confirmação, ele tem um fator importante, as pessoas querem sentir que elas fazem parte de alguma coisa que está acontecendo e isso vira uma bola de neve. Tem pessoas que sim estão buscando informação. Às vezes você não está buscando informação, você recebe ela no seu celular, você está no seu WhatsApp conversando com alguém e chega uma notícia. Muitas vezes as pessoas se engajam, o que eu acho que é importante, assim, as pessoas são vítimas de desinformação, a grande maioria das pessoas são vítimas, elas não são malvadas, elas não são burras, elas não estão mal intencionadas, existem pessoas mal intencionadas criando esse tipo de fake news com objetivos específicos. Mas quando a sua tia vê uma notícia dizendo que, enfim, tomar vitamina C de manhã te torna imune do coronavírus e ela manda para você, ela quer cuidar de você. É aquela coisa assim, meu Deus, ela causa vontade de agir, né? Então, esse lugar é um lugar que mexe muito com as nossas emoções. Tem um site que chama Algo Transparency. Ele estuda quais são os verbos que estão sendo mais utilizados nos vídeos viralizados e nos vídeos mais recomendados do YouTube. 70% do conteúdo que a gente vê no YouTube, ele vem por meio de recomendação, não é um conteúdo que você proativamente buscou. E aí, eu acho que é dos 25 verbos que eles listam, de vez em quando eu entro lá e conto os verbos. Cerca de 15 a 19 são verbos que são considerados gatilhos de emoção. Então, são verbos como esmagar, destruir, matar, acabar, separar, divisão. São coisas que estão incentivando que a nossa sociedade construa uma narrativa de divisão de eles contra nós, né? E no momento em que o jornalismo está sob ataque, e que a profissão do jornalista e que as redes que fazem jornalismo estão sob ataque concreto. E por que eu acho que isso acontece? Porque quando você destrói tudo que as pessoas acreditam e nada vira verdade, nada é factual, você destrói a capacidade das pessoas conseguirem analisar e ter informação midiática, entender o que está chegando para ela. Qualquer coisa pode ser verdade. Qualquer coisa pode ser verdade, é a mais absurda. Eu tenho uma história muito legal que eu até usei num artigo. O Trump, assim que ele foi eleito, ele deu uma entrevista para o programa 60 Minutes, que é um dos programas importantes lá da TV americana, e antes do programa ele estava falando com a apresentadora. E aí ele estava falando, vocês jornalistas, vocês mentem, vocês só me atacam e tal. E ela falou assim, mas, presidente, o senhor foi eleito, o senhor usou isso para se eleger, a gente entende, agora já ficou velho, né? O senhor vai continuar atacando os jornalistas desse jeito, para quê? E ele falou para ela assim, olha, eu ataco os jornalistas, que é para acabar com a reputação de vocês, porque quando vocês forem fazer alguma reportagem sobre mim, vocês não vão ter reputação e ninguém vai acreditar em vocês. Então, de novo, tem método. Ai, que pesado isso que você falou, mas acho que é um método que está sendo reproduzido aqui, né, ao pé da letra. E aproveitando isso, vocês acham que a mídia já está descredibilizada? Que as fake news agora que atingem a mídia, que taxam tudo que vem de um jornal grande ou da Globo, enfim, de qualquer veículo assim, um pouco mais tradicional, já está taxado automaticamente como tendencioso? Vocês acham que agora a mídia está... Porque muito se discutiu que agora com o corona a mídia tradicional ganhou um novo respaldo, né? A veracidade da informação. Mas vocês acham que esse respaldo realmente vai se manter depois que passar a pandemia? E eu queria só complementar. E qual que é a relevância do Bolsonaro
nesse papel de descredibilização também. Eu ia falar que o núcleo de estudos do Pablo Hortelado, o Pablo, ele sempre chama atenção para uma coisa. Considerando a população brasileira, quem está na internet é uma fração dela, embora seja uma fração muito grande. Quem está nas redes sociais é uma fração ainda menor. E quem está nas redes sociais e interage com perfis que discutem política, que discutem notícia, é uma fração ainda menor. É uma minoria. É que é uma minoria que faz muito barulho, tá? Então, esse tipo de reação à mídia que diz, isso é mentira, vem de uma minoria. Embora exista, de fato, um questionamento. Sempre há um questionamento, quer dizer, sempre há, não, é uma questão geracional. As gerações mais jovens questionam o que vem da mídia, querem contrastar. Não há uma aceitação automática, mas isso eu acho positivo. É diferente de dizer que a grande maioria acha que tudo é mentira, porque não é assim que as informações são recebidas. Inclusive a Globo continua sendo a principal fonte de informação da maioria do povo brasileiro e durante a pandemia está tendo um papel muito positivo e muito crucial. Natália, o que a gente conseguiu medir, porque eu acho que é difícil a gente falar sobre o que as pessoas estão pensando, acreditando ou não, né? Enfim, fica muito ilação, às vezes, a sensação que a gente tem quando a gente está na rede é desesperadora, mas é isso, ela é um microcosmos, né? Mas a gente conseguiu medir onde as pessoas estão acessando mais notícias falsas e onde elas estão acessando mais notícias verdadeiras, né? Notícias recomendadas pelo OMS, por exemplo. A televisão, de fato, é a fonte número 1 de notícias verdadeiras. E o WhatsApp e o Facebook são entre as 3 fontes mais citadas de todas as declarações falsas que as pessoas disseram onde elas ouviram, sendo que 57% citou como fonte número 1 o WhatsApp, né, em relação a coisas falsas. E 70% da população tem pesquisa dizendo que é um pouco mais, tem pesquisa dizendo que é um pouco menos, tem como primeira fonte de informação as redes sociais. É difícil entender como o brasileiro vai se comportar no pós-coronavírus, que foi o final da pergunta, né, Mabô? Eu espero que com desconfiança, com desconfiança também, assim, igual a Natália colocou, porque a desconfiança, nesse caso, ela não é necessariamente negativa. Se ela impede que você compartilhe uma notícia falsa, a desconfiança pode ser boa, né? Ela pode ser didática, ela pode fazer o brasileiro questionar um pouco mais de onde que ele está recebendo aquilo e ir atrás da informação, né? Mas isso é uma expectativa. Eu acho que, por outro lado, também pesquisas e tal que eu participei, as pessoas elas sabem que roda muita informação falsa. Então, nesse sentido, até o uso da palavra fake news, que ficou popularizada, foi uma coisa positiva. As pessoas elas já têm consciência que tem mentira, que tem, né, desinformação rodando. Às vezes elas vão para o lado errado, mas desconfiar é bom, né? Gente, agora jogando uma pergunta assim bem propositiva para vocês duas. Eu sou uma pessoa que eu conheço outras pessoas que considero assim pessoas assim reflexivas, críticas, que também já caíram em fake news. Acho que todos nós em algum momento já incorremos nesse erro, ou já vimos algum link e compartilhamos sem pensar 2 vezes, enfim. Como vocês que estudam esse assunto, que já têm bastante contato com checagem de fatos, acham que as pessoas podem, elas mesmas, assim, por conta delas, combater as fake news? Assim, que dicas vocês dariam para um cidadão médio que não quer cair nessas pegadinhas, nessas manchetes tendenciosas, sensacionalistas? Vocês têm alguma dica, assim, que vocês possam partilhar com os ouvintes? Olha, você tem sites de checagem, né? Você tem Aos Fatos, a Lupa, você tem Estadão Verifica. Eu acho que vale a pena ir nesses sites, vale a pena sempre dar uma olhada nos sites de notícia. Então, vai em 3 diferentes, vai em 4 diferentes, vai na CNN, vai na Globo, vai na Veja e vai, enfim, na Folha de São Paulo. Eu acho que é importante você contrastar diferentes lugares e sempre manter em mente que um cientista ou um jornalista falando, eles checam antes, eles passam por processos.
eles não estão dando opinião, né? Eles estão falando de coisas que é a profissão deles. Eu sou jornalista, eu passo o dia inteiro checando informações para poder falar. E agora, como que a gente pode enfrentar essa desinformação, as fake news, sem atacar as liberdades individuais e a liberdade de expressão? De que a conta? Quem tem o poder efetivo de tomar medida, assim, no curto, no médio prazo? São as empresas, por meio das redes sociais, por meio do Estado? Qual que é o caminho? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Tá, vamos lá. Eu posso contribuir na anterior? Por favor. Porque eu acho que também parte da solução é isso, assim. Além do que a Natália falou, acho que é importante que o cidadão se engaje em demandar solução das plataformas, que são o meio, são o veículo do Estado, dos legisladores, demandar que tenha mais campanha pública de informação para as pessoas, para que essas campanhas públicas cheguem em diversos lugares, demandar mais educação, acho que demandar, participar do processo de pensar uma solução é um ato cívico incrível e que só empodera a gente, né? Então, para mim, essa seria a primeira dica. A segunda é não se engajar com algo se você não tiver certeza. Se você não conseguiu ter uma tranquilidade de que aquilo que você está vendo é verdade ou mentira, se você entrou no site da agência pública, da Lupa, do Estadão Verifica, não conseguiu entender se aquilo é verdade ou não engaja, não compartilha, não dá like. Dependendo do conteúdo, você pode estar salvando uma vida, inclusive, né? Porque se você estiver compartilhando uma coisa que é uma cura milagrosa, você pode matar alguém. E a outra coisa é se engajar também denunciando para as plataformas quando você vê algo que parece ser falso, algo que pode ser complicado, porque também, a partir da nossa pressão para resolver as coisas, medidas têm que ser tomadas. Sobre como resguardar a liberdade de expressão e outros direitos, porque eu acho que a gente está falando de vários direitos que a desinformação impacta, além da liberdade de expressão, que é um direito muito caro para todos nós, mas impacta inclusive no direito à vida, impacta no nosso direito à saúde. Como eu falei, censurar com barulho também é censura e também pode impactar a sua liberdade de expressão. E me preocupa bastante que as plataformas estejam hoje sendo o foco do problema, o foco de necessidade de solução e que a sociedade não consiga dar para as plataformas quais são os parâmetros democráticos e cidadãos que a gente quer que eles atuem. Porque a partir do momento em que a gente está pressionando por solução, em que tem gente morrendo, tem países em que o Facebook é praticamente toda a mídia e é praticamente todo o debate público acontece por ali. Toda a internet é o Facebook. Não existe o resto da internet em alguns lugares. É uma responsabilidade muito grande para pessoas que queriam criar uma rede social e não necessariamente queriam ter democracias no seu colo. Por isso que eu acho que é um exercício de cidadania a gente participar de processos de busca de solução, porque senão o que acontece pode ser censura. Você concordar ou não com o que o Bolsonaro fala, com o que ele expõe, é uma coisa. A gente teve muita gente celebrando na internet quando o conteúdo dele foi retirado do ar, mas a orientação mentirosa que ele colocou não foi desmentida na escala do alcance que um chefe de Estado tem. Então a mentira continuou sendo verdade para a grande maioria das pessoas, porque um usuário comum simplesmente a postagem sumiu, mas você não fica vendo a postagem para sempre também, você só rola ela uma vez. E aí ninguém reclamou, porque se fosse de um outro lado, talvez as pessoas tivessem reclamado e falado, pera, será que não tem uma outra saída da gente lidar com a fake news que o Bolsonaro compartilhou, dando para as pessoas a informação verificada, dando para as pessoas a orientação da OMS diretamente para todo mundo que recebeu aquilo, e preservar o discurso. Se aquilo é uma opinião dele, ele tem direito a ter aquela opinião. Não necessariamente eu tenho o conforto de dizer isso, defender uma pessoa que está falando uma coisa que eu não gosto, também defender a liberdade de expressão dessa pessoa. Então, por isso que eu comecei o programa falando que eu acho que qualquer solução que a gente for criar, a gente tem que dar parâmetros para que eles atuem e que tem que ser combatendo com mais informação e não retirando informação do ar. E não delimitando o nosso espaço de criar nossa opinião, né? Eu gostei da dica, ela deu dicas práticas. Tem uma dica que eu queria até colocar no meu Twitter, que é assim, gente, denunciem tweets e denunciem contas de Twitter. Eu resolvi
principalmente em relação a isso que ela falou, a censura pelo excesso de informações. Isso acontece muito com jornalistas e acontece mais com jornalistas mulheres, porque você pega o caso da Patrícia Campos Melo, fez uma série de reportagens super boas sobre o governo Bolsonaro, e agora tudo que ela posta, ela tem uma reação de milhões de perfis, inclusive vários desses perfis falsos mesmo, atacando ela, xingando, ou seja, diminuindo mesmo o valor dela como jornalista e diminuindo o valor dela como a palavra dela, né, que é a matéria, que é o essencial para o jornalista. Então, toda vez que eu vejo algum assédio, alguém xingou, alguém foi preconceituoso no Twitter, eu vou lá e denuncio. Para mim, virou uma coisa que faz parte da minha participação na rede social, é denunciar. Oh, legal, muito boa dica. E aí eu acho que para a gente já caminhar para o nosso final, aí pergunta para jornalistas: existe democracia sem verdade factual? Não, de jeito nenhum. Eu tenho uma historinha, que é uma historinha interessante. As pessoas até hoje acreditam que não havia corrupção durante a ditadura militar. Isso é uma mentira. Essa versão dos fatos só ficou porque havia censura nos jornais. Então, governos que foram corruptos, você tem, primeiro, vários escândalos de corrupção, segundo, vários ex-militares do topo que foram trabalhar em empresas privadas também. Você tem mentiras com relação aos dados da economia, isso tudo você tinha. Só que ficou a informação mentirosa. Por quê? Porque você, controlando a informação, você pode explicar, você pode mudar a versão dos fatos. Foi isso que eles fizeram. Isso demonstra que você pode controlar e manter um regime pela mentira, pela verdade nunca. Natália foi perfeita, gente. Foi fada sensata. Eu acho que a única coisa que eu complementaria enquanto, por exemplo, movimento cívico, a gente entende como o coração do nosso trabalho é empoderar o jornalismo, empoderar todas as possibilidades jornalísticas, empoderar, por exemplo, o trabalho dos verificadores de fatos, dar mais alcance para esse trabalho, que é um trabalho difícil, dolorido, ingrato, é um trabalho que fica exposto o tempo inteiro, né? Primeiro a ser atacado é a Natália, depois outras pessoas são atacadas, as pessoas que verificam fake news são atacadas com fake news, é uma roda um redemoinho de mentiras. Se a gente não empoderar isso, se a gente não defender isso como um valor da democracia, certamente a gente não vai conseguir sustentar mais muitos anos democráticos no Brasil. A nossa democracia ainda é muito jovem e o jornalismo tem papel fundamental. Ai, gente, acho que foi um programa, assim, muito... me deu um alento, não tô terminando ele tão deprimida. Muito bom, né? Nossa, eu acho que vocês deram soluções práticas e deram uma reflexão, assim, acho que importante pra gente não ficar desesperado achando que a gente vai ser só consumido pela fake news, né? Saber que tem gente trampando na linha de frente pra combater esse tipo de desinformação, nossa, pra mim deu um super alento, não sei pra você, André, e pros ouvintes. Sim. Não dá tempo de desesperar, mas boa, tem que trabalhar. Sem tempo pra desesperar. Sabe o que eu lembrei agora? A Dilma fez um discurso muito legal quando ela fez a abertura da Comissão da Verdade. Tinha uma frase que ficou comigo. Não sei, vocês lembram desse discurso ou não? Qual discurso? Que ela fez quando ela abriu a Comissão da Verdade, que ela falava: a força pode tentar esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer a luz. E vamos acabar por trazer a luz. É isso. Queria encerrar assim. Podia ser Darwin falando isso e tá tudo certo. Enfim. Sem verdade não tem futuro, gente. A seleção natural trabalha para que a verdade prevaleça, senão morre aí de cloroquina. Exatamente. E é isso, gente. Obrigada, Natália. Obrigada, Laura. Foi uma honra ter vocês aqui no programa. Eu queria que vocês passassem as redes sociais para a gente acompanhar o trabalho que vocês fazem, para a galera que está ouvindo também ficar atenta e, enfim, poder acompanhar mesmo. Muito obrigada. Então, para acompanhar o trabalho da Agência Pública, eu falei para acompanhar a Globo, mas acompanhar a Agência Pública também. É www.publica.org, @Agência Pública no Twitter, e o meu Twitter é Viana Natália, se quiserem me acompanhar. Valeu, Natália. Laura, manda aí as redes. Eu tive que olhar porque eu não sabia, gente. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho da Avaz,
Vocês podem entrar no Twitter ou no Instagram ou no Facebook no avaz_org, AVAAZ, ou a minha página pessoal no Twitter, que é Laura Moraes 88. É isso aí, Mabô, qual que é a sua? Como que te acha? Ai, eu tô voltando pro Twitter, mas ainda não consegui totalmente. Mas é @Mari Boujikian, Boujikian de navio, esse sobrenome muito fácil. No Instagram também, que eu uso mais, na verdade. Porque Twitter eu tô aos poucos, tô patinando ainda pra voltar. Beleza, e o meu é André_Zanardo. Você encontra no Twitter, no Instagram e no Facebook. E aí, assim que a gente fecha o programa de hoje, né, Mabô? Fechando o programa de hoje, obrigada a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, os nossos ouvintes das redes sociais. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Um grande abraço, um grande beijo.